Bom, para começar, os autores pensaram como um problema para iniciar esse artigo, como a questão que a prática clínica ela depende da predição da saúde futura, mas os algoritmos de risco, normalmente, eles são focados em doenças isoladas, né? O que a gente faz? Né? A gente faz predição para doenças isoladas. Mas, como sabemos, a saúde humana é uma complexa teia de múltiplas morbidades que evoluem e interagem ao longo do tempo. Então, eles consideraram o desafio, para esse artigo, modelar a vasta quantidade de diagnósticos, são mais de 1.000 códigos ACID-10, suas dependências temporais e a integração de dados prognósticos diversos. Eles colocam que é um desafio computacional e estatístico complexo e que os métodos tradicionais têm grande dificuldade em superar. Então, como objetivo do estudo, foi desenvolver e validar um único modelo de IA baseado na arquitetura Transformer, capaz de aprender e predizer o espectro completo da progressão de doenças, a partir de trajetórias de saúde individuais em grande escala. Então, eu tentei focar bastante nos métodos aqui, né, que é o que mais importa para a gente. Vamos ver se precisei ler várias vezes para ver se eu espero ter entendido da forma correta. Né? Então, eles usam dados, né, do Biobank, que é do Reino Unido. Então, eles fazem várias partes. O treinamento pega 80% dos participantes do Biobank, né, mais de 400 mil pessoas, e utiliza os dados até o mês de julho de 2020. Eles fazem uma validação interna com o mesmo banco, utilizando 20% dos participantes, na mesma data, julho de 2020. Depois, eles fazem um teste longitudinal, que são os pacientes que ainda estão vivos após essa data, que foram acompanhados até 2022. Eles usam esse teste para avaliar a performance do modelo nos dados futuros, né? Simulando, então, um cenário real de aplicação. Além disso, eles fazem uma validação externa, né? Eles testam se é possível generalizar para fora desse banco inicial. Então, eles usam o registro da Dinamarca, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de indivíduos, né? E tem mais de 40 anos de dados. Entretanto, as informações de estilo de vida que estão presentes no dado do Biobank, que eu vou falar mais para frente, não estão disponíveis nesse banco da Dinamarca, mas eles utilizam os mesmos códigos do Biobank. Então, se tiver algum CID que não tinha, né, no Reino Unido, mas tinha na Dinamarca, esse CID é eliminado. Como que funciona essa questão da representação dos dados? Cada dado desse estudo vai ser um par, token e idade. Que vai utilizar para os tokens? Doenças da CID-10, né? Além disso, se a pessoa faz uso de álcool, tabagismo e o IMC, eles colocaram em 3 níveis. Tem os tokens para sexo, tem um token que é de preenchimento adicional, que é a entrada e a saída nesse universo, nesse banco, né? E aí, uma coisa interessante é que, principalmente jovens, passam muito tempo sem evento. E aí, eles representaram isso com um token que é inserido a cada 5 anos, um token vazio, vamos dizer assim, para evitar essas lacunas de tempo muito grandes sem nenhum acontecimento. O que eu entendi, então, dessa questão? Assim como as LLMs modelam a linguagem
né, pois pega os fragmentos de palavras, que são os tokens, para prever o próximo token, com base em todo o texto anterior. Na doença, a progressão também poderia ser vista dessa forma, como uma sequência de eventos, seriam os diagnósticos, onde o histórico de eventos influencia a predição do próximo. Então, eles utilizaram essa analogia, né, de como as LLMs funcionam para predizer aí diagnósticos futuros. Então, esse é o modelo que eles criaram, chama-se Delphi 2M, né? Qual que é a ideia-chave desse modelo? A partir apenas de tokens anteriores, calcular o peso, relevância de cada evento passado para predizer o risco atual. Então, ele teve como base o ChatGPT-2, e eles fez algumas modificações. Tá? Então, tudo que está em vermelho aqui, ó, são modificações desse modelo em relação ao ChatGPT. Uma das modificações foi uma cabeça adicional para predizer o tempo até o próximo evento, né? Então, questão da palavra, não só o que é o próximo evento, mas qual é o tempo, né? E o ChatGPT tem esse causal self-attention, né, que eu traduzi como autoatenção causal, né? Eles adaptaram essa função do ChatGPT. Como? Essa função adaptada, ela precisa olhar somente para o passado, tá? Ela não pode, eles utilizam uma máscara para impedir que o modelo use tokens futuros, simultâneos, que são doenças que acontecem ao mesmo tempo, né? Ou artificiais, para preservar a validade temporal das predições. Uma inovação técnica que eu achei bastante interessante nesse artigo foi que eles fizeram uma codificação da idade. Por quê? A gente sabe que a idade tem uma diferença entre 20 e 30 anos, mas pode ser que para o modelo isso não teria, ele não entenderia como uma forma contínua, né? E aí, para resolver esse problema, eles criaram funções contínuas baseadas no seno e no cosseno para representar a idade de forma precisa. Então, está aqui onde entrou essa questão da codificação da idade. Uma coisa muito interessante deste artigo também é que eles simularam trajetórias, né? Esse modelo ele pode gerar trajetórias futuras, sintéticas, né, com criação de dados que seriam bem interessantes para estudos, né, sem necessidade de identificar pessoas. Eu não sei realmente como é que funcionaria isso, seriam dados plausíveis, mas no que diz respeito a como que esses dados se comportaram em relação aos dados reais, é bem interessante. Para avaliação, utilizou as métricas que a gente utiliza normalmente, Alck-Rock, calibração, acurácia, e, além disso, comparou com modelos epidemiológicos tradicionais, para doenças únicas, né, scores clínicos, como franga, e utilizaram para ver como que esse modelo funcionava. Então, os resultados. Os resultados me deixaram um pouco confusa, que são muitos ALKs, né? O que ele fala no geral? Que a ALK-ROC média, né, considerando todas as doenças, foi 0,76 na validação interna. Né? Já o modelo sintético, que eu acabei de citar, caiu bem pouco para 0,74. Em relação aos modelos clínicos, né, ele era comparável ou mesmo superior, né, o Delphi-M ele ficou na frente ou bem próximo desses modelos, desses scores de risco clínicos, né, e também fizeram um prognóstico para longo prazo. E em 10 anos, essa ALK de 0,76
caiu para 0,70. Então, eles concluíram que o modelo captura bem sinais prognósticos de longo prazo. Mas eu fiquei muito curiosa com isso, porque são muitas AUCs, né? E tem várias. Tem a validação interna, tem a validação externa. E aí, o óbito que eles colocam que foi excelente, né? Em algum momento eles colocam de 97, se não me engano, e aí eu fui dando uma olhada nas curvas e percebi que na validação interna, isso aqui não é o número certinho, tá, gente? Eu olhei bem nas curvas. Seria mais ou menos de 94, na validação externa 92, né? Tem uma boa predição aí para o óbito, né? Todas as doenças combinadas seriam 0,87, né? Chegando a 0,84 na validação externa, né? E aí, quando olhamos as doenças específicas, né? Teve doenças, são as doenças que ele melhor prediz, né? Então, diabetes, doença coronariana, câncer de pulmão e demência, que então gira mais ou menos de 0,88 a 0,81 a 88 na validação interna e 0,85 a 77 na validação externa. Então, eles explicaram bastante, né, o modelo, usaram o Sharpe para fazer a interpretação. O que eles colocam, né, como na interpretação, o que chamou mais atenção? A questão da idade, né, como fator mais influente, em praticamente todos os desfechos, ou seja, muita coisa que precisava ter nesses modelos não tinha, então a idade acabou ficando com os mais importantes, né? O sexo vai ser importante para doenças específicas, né? Como era esperado, o tabagismo e o álcool vai ter destaque nos cânceres, nas doenças respiratórias, assim como o IMC para diabetes, doenças cardiovasculares, como também o histórico clínico prévio, né? As doenças como asma, hipertensão e outras doenças metabólicas, elas aparecem como preditoras relevantes em cascata. Os autores também fizeram uma estratificação desses resultados. Eles estratificaram por raça, foi principalmente branca e não branca, apesar de eles colocarem quais que foram as raças não brancas que eles consideraram, né? E um índice, que é do Reino Unido, que é um índice com sete possibilidades para considerar que uma pessoa tem múltipla privação. Então, esse índice, ele olha renda, emprego, saúde, incapacidade, educação, habilidades e formação, barreira à moradia e serviços, ambiente de moradia e criminalidade. E aí, nesses subgrupos sociais e raciais, eles não perceberam diferenças, né, nas AUCs, tá? Não teve grande alteração, né? Teve uma redução nos estratos de maior privação, do índice de múltipla privação, né? Mas ainda aceitável. Então, eles consideram que o modelo tem uma boa generalização sem favorecer grupos específicos. E aí, pensando numa análise crítica, né, pontos fortes que eu achei desse estudo, por ele ser um estudo inédito, e ele é muito ambicioso também, né, faz muitas coisas em um só estudo, né, tem a validação, não só externa, mas tem, né, vários momentos de validação, né, e o teste na Dinamarca, e, além disso, com a raça, né, com questões sociais, confirmou uma boa generalização, né. A contribuição metodológica desse estudo é muito interessante. Adaptar o ChatGPT para dados de saúde realmente eu achei extremamente interessante, né? A forma com que eles fizeram, a forma com que eles pensaram, então achei a contribuição muito boa.
Eles colocam também a questão da geração de dados sintéticos, eles falam que é de alta fidelidade, isso me causou muita curiosidade também, seria uma solução para a privacidade e compartilhamento, né? Assim, é uma grande contribuição desse artigo também. Como limitações? Existem vieses do próprio banco, né? A idade que foi selecionada, a questão das fontes serem heterogêneas, enfim, ele relata vários possíveis vieses e ele marca bem as limitações nesse artigo, né? A questão da mortalidade artificialmente nula, porque, então, se começa aos 40 ou 70, de 40 a 70 anos, não tinha nenhuma mortalidade antes, né? O modelo aprende que começa, não tem nenhuma pessoa morta na linha de base, e aí, só depois que essas mortes vão aparecendo, isso não é o real, né? Além disso, pode ter associação espúria, né? Pode ter tido associação com padrões não biológicos, ao acaso, né? Como impacto, relevância e possibilidades para trabalhos futuros, né, reforça essa questão da inteligência artificial como um novo paradigma, né? Então, a gente parte até então da estatística tradicional e hoje a gente tem esses modelos fundacionais em saúde, tá? As aplicações possíveis eu achei muito interessante, né, em saúde pública, pensar em projeção de carga de doenças para prever gasto, prever mudanças, né? Em relação à medicina de precisão também, possibilidade de triagem preventiva personalizada com esses dados, né? E eles colocam como próximos passos extensões multimodais, colocar mais informações nesse banco, né? Informações genômicas, exames, imagens, textos clínicos, que enriqueceria bastante, né? E é isso, pessoal.